dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir 2 Reis 1, 2 e 3. Vamos lá. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e esse lhes perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que me mandes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então veio fogo do céu e consumiu a ele os seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. E este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, a ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50, teus servos, pois o fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois morreu Acasias, segundo a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar em seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Capítulo 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram:
Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a sua cabeça? Respondeu ele. Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por tua cabeça? Respondeu ele. Também eu sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque, por herança, por porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros, e nunca mais o viu. Tomando suas vestes, rasgou-as em duas partes, e então levantou o manto em que Elias lhes deixara cair, e voltando-se pôs a borda no Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou a seco. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou naqueles vales. Porém ele lhe respondeu: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhe disse: Enviai. E enviaram 50 homens que procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó, e ele lhe disse: Não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são mais e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis essas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade, zombavam dele e diziam: Sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o tributo ao rei de Israel,
com 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista em todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não via água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar na mão de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu os dos servos dos reis de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós, vosso gado e vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido a pelejar contra ele, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte dele, as águas vermelhas como sangue, e disseram: isso é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram os moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam e taparam todas as fontes de água e cortaram todas as boas árvores, até que só Kir-Aresete ficou com seus muros. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. E assim, terminamos mais um momento na presença do Senhor. Você ainda não se inscreveu no canal? Hoje completam 100 dias, todos os dias juntos, ouvindo a palavra do Senhor. 100 dias de alimento puro, alimento vivo, que é a palavra. Então, se você ainda não se inscreveu nesses 100 dias, hoje é o dia. Se inscreva neste canal, deixe o seu like em todos os vídeos
e também compartilhe para que possamos alimentar outras pessoas com a palavra viva do Senhor. Um grande abraço e até amanhã!